E se eu disser para você que muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós não somos agradecidos às pessoas que estão ao nosso redor, não somos agradecidos a Deus. Mas se eu te perguntar, você é ingrato? Você vai dizer para mim, não, eu sou grato, eu agradeço, sou agradecido por todas as coisas, porque a gente não percebe que muitas vezes a gente não é agradecido, a gente não tem gratidão. E aí a gente pode pensar também numa outra coisa, que muitos problemas que nós temos hoje de relacionamento envolve a palavra ingratidão, que é o tema do nosso programa de hoje. A gente muitas vezes fica machucado, porque afinal de contas a gente fez alguma coisa para aquela pessoa e aquela pessoa não respondeu com gratidão. E aí a gente se sente ferido. E a gente vai falar então hoje sobre gratidão, ou melhor, sobre ingratidão. O que a gente tem que fazer, segundo a Bíblia, para ser uma pessoa mais agradecida? A Simone vai começar lendo o primeiro texto para a gente, e como tudo que está na Bíblia é um texto lindo, falo isso todo o programa. Lê para a gente, por favor. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. A gente fala bastante aqui que nossa geração ela é ensinada a não precisar de ninguém. Nós já falamos isso em outros vídeos, não é novidade para você que está seguindo o canal. Mas isso gera algumas consequências. Desculpa. Exemplo. Se você não precisa de ninguém, por que você vai agradecer alguém? Vou dar um exemplo entre eu e a Simone. Se eu não preciso da Simone para nada, para que eu vou agradecer? E isso que acontece na nossa vida pessoal, a gente transporta para Deus. Da mesma forma, eu não preciso de ninguém e muitas vezes a gente comete o erro de viver como se Deus não existisse. E dessa forma eu não sou agradecido nem a Deus. O texto, a gente coloca bastante texto bíblico aqui, porque é importante você pegar o que você acredita, a gente fala isso também, bastante, e colocar na Bíblia. O texto que a Simone vai ler é a história de 10 pessoas que tinham uma doença chamada lepra. Essa doença existe até hoje. Doença muito triste. E era uma doença que no tempo de Jesus, era uma doença que as pessoas elas ficavam impuras. Se elas estavam numa calçada e vinha uma pessoa no sentido contrário, ela deveria gritar leproso, leproso, ou sujo, sujo, imundo, imundo, e atravessar a rua. E não ficar na mesma casa. Ele era isolado da sociedade. Então a lepra no tempo de Jesus era uma doença maldita, sem cura. Uma cura pela medicina, não, a pessoa era isolada mesmo da sociedade. A Simone vai ler esse texto mostrando sobre a gratidão. Lê pra gente, por favor. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Lucas 17, 15 e 16. Termina falando que ele era samaritano. Samaria era uma cidade vizinha, a cidade que Jesus morava, e os samaritanos não se davam com os judeus naquela época, não eram povos amigos. Eles tinham uma certa diferença cultural. Os dois eram descendentes do mesmo pai, das 12 tribos, mas eles tinham uma diferença no modo de servir a Deus, os samaritanos. E aí, um dia Jesus vai até esse lugar e 10 pessoas com lepra vêm na direção dele e pede para ser curado por Jesus. E aí Jesus cura os 10, fala, agora vocês vão lá, se apresentam ao sacerdote. E eles vão no caminho, a Simone falou uma coisa muito interessante agora para mim, que a gente vai ter que fazer um programa disso. Ela falou, vamos fazer um programa só disso. Mas eles são curados no caminho. E eles vão até o sacerdote, se apresentam, e aí dos 10, apenas um deles volta até Jesus para agradecer. Os 10 eram desgraçados naquele momento, no momento anterior à cura. Pessoas, talvez seja até um caso de você que está assistindo, pessoa que está excluída da sociedade. Jesus curou os 10, restabeleceu a vida dos 10. Os 10 poderiam voltar para suas famílias, voltar para os seus lares, mas somente um voltou para agradecer Jesus. E aí a gente pega isso como exemplo do quê? Que muitas vezes a gente não é agradecido por não entender quem fez o milagre. A gente tira o milagre de Deus e coloca o milagre em qualquer outra coisa que não é Deus, e aí mora um erro. Então a gente vai fazer agora a aplicação dos dias atuais. Não damos valor ao que temos.
Se a gente não dá valor ao que tem e a gente não associa as coisas que a gente tem a Deus, como que eu vou agradecer? Vou te dar um exemplo. É até um clichê falar, você tem que agradecer pelo seu dia. Você só vai agradecer pelo seu dia se você entender que você pode não estar aqui amanhã. Então, se você entende, não é verdade? Sim. Se você entende que nem o dia te pertence, você vai agradecer a Deus pelo dia, pela sua saúde. A pessoa que você pode estar me vendo de um hospital, você sabe quão rico, quão importante é você ter saúde. Você está bem fisicamente. E aí a pessoa agradece a Deus pela saúde. Então é normal que as pessoas que passaram por algum problema grave entendam que a gratidão muda de figura quando eu noto que aquilo que eu nem percebia que eu tinha, eu tenho e faz diferença, e foi Deus que me deu. Eu falo uma coisa há muito tempo, que é o seguinte: se eu te perguntar agora, a não ser que você esteja com dor, né, nisso que eu vou falar, se eu te perguntar, você lembrou hoje que você tem estômago? E se você não sentiu dor de estômago, seja por fome ou por alguma coisa ligada ao teu estômago, você não lembrou que você tem estômago. Você não é agradecido a Deus porque seu estômago está funcionando normal. Parece uma bobeira falar isso, mas não é. Não é. Por quê? Porque a gente tem que dar graças em tudo, em todas as coisas. E aí, outra coisa que atrapalha bastante a gente é a comparação. Sim. A comparação atrapalha demais. E na nossa geração, existem ferramentas de internet, algumas coisas que provocam essa comparação, dando a impressão para você que o que você tem não é o suficiente, que Deus não te deu o suficiente. Então o carro do teu amigo é melhor que o seu, mas seu carro é ótimo, mas o carro dele é melhor. A casa dele é melhor que a sua, mas Deus te deu uma casa. Deus te deu um lar, Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, Deus te deu a vida, mas o do outro é melhor. A gente usa aquele termo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Parece. Entendeu? Isso é uma realidade, a gente fica se comparando, e o fator comparação faz o quê? Que a gente perca a gratidão, principalmente a Deus. E é claro que a gente vai se alertar aqui junto, nós três, a ser agradecido às pessoas que nos ajudam, reconhecer as pessoas que nos ajudam. De repente, naquele grupo que você conversa na hora do almoço, você citar alguém que te ajudou, falar, olha, a Simone me ajudou no momento, fazer um elogio mesmo que ela não esteja presente para os seus amigos, mas principalmente ser agradecido a Deus. A parar a sua vida e agradecer a Deus. Isso é uma coisa que contagia também, né? É impressionante que quando você fica perto de uma pessoa que só reclama, o que acontece? Você fica, parece que pesado, né? Chateado com o dia, parece que tudo vai mal. Agora, se você fica perto de uma pessoa que agradece, o seu dia fica outro, você fica mais leve, você começa a ter outros pensamentos. Exatamente. Que eu acho que é isso que Deus quer da gente. Deus quer uma mudança minha, uma mudança sua, como está mudando a Simone. A gente vive uma transformação, uma vontade de melhorar. Ah, temos defeito? Temos, mas a gente se desafia junto a ser agradecido pelas pessoas que nos fizeram. Mesmo que eu não tenha contato com elas, eu falo que eu tenho pessoas que eu sou agradecidas e vou ser agradecer minha vida toda por coisas que fizeram por mim e que eu não tenho nem como agradecer, mas é uma corrente. É uma corrente onde você ajuda sem esperar que a pessoa te agradeça, que é o que nós começamos falando, que é o que muitas vezes nos magoa. Eu ajudei aquela pessoa, hoje ela nem fala comigo, olha como ela é mal agradecida. É verdade, talvez você tenha razão, mas você tem que fazer como se você fizesse para Deus. Fizesse para Deus. É isso que a gente está desafiando a nossa vida. Nós três, você, a Simone e eu, estamos sendo desafiados hoje a ter gratidão. Gratidão por tudo que Deus nos deu. E lembra de uma coisa que é bem interessante. O lugar que você está, seja financeiro, emocional, tem muita gente no mundo que gostaria de estar. Se a gente pegar povos carentes em regiões do mundo, gostaria de ter o que você tem e não tem. E muitas vezes a gente não é agradecido a Deus pelo que a gente tem, porque a gente não tem o que o outro tem. Não, a gente tem que ser agradecido pelo que eu tenho. Deus me deu isso para eu administrar, até quando Ele quiser. Nem a sua vida pertence a você, nem a minha vida pertence a mim. Se não pertence a mim, o que eu vou fazer? Agradecer. Agradecer a Deus.
Uma coisa interessante, que sobre esses 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer, a gente vê que Jesus não quer apenas te curar. Ele não quer apenas curar o que você está sentindo e tudo, ele quer te salvar. E apenas um desses 10 voltou para ter a salvação, porque Jesus fala, vai, a tua fé te salvou, né? Então, olha só que interessante. A Simone, eu ia falar da parte de Jesus. Quando eu falei, gente, é isso mesmo. É a ideia da gente entender que mais do que tudo a gente precisa da salvação para um dia ir para o céu. Eu falo sempre, se é o seu primeiro dia aqui, para ir para o céu, você precisa aceitar Jesus. Não é uma religião. Nós não estamos falando da igreja A, B, nós somos da Igreja Batista. Da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Mas tem outras igrejas que podem trazer a palavra de Deus para você, mas nem a Igreja Memorial de São Paulo, Batista Memorial de São Paulo, nem a Presbiteriana, nem a Assembleia de Deus, essas igrejas não vão te salvar. Quem vai te salvar é Jesus. O dia que você morrer, se você confessou Jesus, se você falou para as pessoas e para Deus, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, porque o dia que eu morrer, eu vá para o céu, e é isso que é o plano de salvação, é aceitar que Jesus morreu numa cruz, ficou morto 3 dias e 3 noites, ressuscitou, está junto de Deus, e para ir para o céu eu preciso aceitar esse sacrifício. Se você confessou isso, você vai para o céu. Então a sua gratidão já vai começar entendendo que você não merece nem a salvação que Jesus te deu, nem isso, porque nós somos imperfeitos, nós somos podres, nós não somos, e a gente fala assim com muito cuidado, porque a gente não pode pensar que a gente é alguma coisa, a gente é filho de Deus por adoção através de Jesus, a gente nem filho de Deus diretamente a gente é através de Jesus, por isso eu sou grato primeiro a Deus e depois às pessoas que estão à minha volta. Legal demais, porque é um desafio pra gente ser agradecido também. Gente, obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, enviar nosso vídeo para frente, mas lembra de confirmar com as pessoas se as pessoas querem receber esse conteúdo, esse vídeo, porque isso é importante também para você não invadir a liberdade das pessoas. A gente não quer ser invasivo, não é verdade? Sim. A gente quer que a pessoa entenda que isso aqui a gente está fazendo por uma missão de ajudar alguma pessoa que precise em algum lugar do mundo. A gente não sabe onde esse vídeo vai chegar, mas a gente quer que Deus te abençoe. Isso é importante. Então que Deus te abençoe muito. Bom final de semana. Fiquem com Deus. E eu tenho um desafio. Desafio. Agradeça a 3 pessoas hoje. Lançado o desafio. Me pegou de surpresa. 3 pessoas. Vai começar por mim, tá? Eu vou aceitar o desafio. 3 pessoas nós vamos agradecer ligando, mandando mensagem de WhatsApp, de alguma forma nós vamos agradecer essas pessoas. 3 pessoas, dia de hoje, tá bom? Sexta-feira, entrou meio-dia o vídeo, você tem a tarde toda, final de semana inteiro pra... Não é só hoje, né? Só hoje, tá? Tem que agradecer hoje, não é pra deixar Pelo menos hoje. Pelo menos hoje, se estiver assistindo o vídeo outro dia, o seu hoje é hoje, ok? Agradeça. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.